Fala galera do Movencast, tudo bem com vocês? Nosso papo de hoje é com o Pablo Pires e com o Bernardo Costa. Prazer em recebê-los. Prazer, Gaudi. Muito obrigado pelo convite e a equipe da Movencast aqui junto. Valeu, estou muito feliz em receber. Estar aqui com você. Muito valeu. Bom. Cara, vocês chegaram aqui através de um amigo em comum que até foi o co-host aqui, né? Eu gostei muito quando ele participou. Vocês chamam de Betinho, né? Eu chamo de Roberto. Vocês se conhecem? Como que é essa história aí? Quer apresentar, Pablo, a conexão aí? Assim, o Betinho se tornou um grande amigo, parceiro nosso. A gente se conheceu, um amigo em comum lá de uma empresa que ele atuava, nos apresentou quando a gente estava desenvolvendo a tese aqui da SAP, a gente ainda tentando entender. E ele, como ele passou no setor de educação e tal, ele já passou em todos os setores praticamente. Ele tem muito conhecimento lateral, né? Exato, essa é uma qualidade incrível dele, além de todas as outras, né? E aí a gente, assim que a gente conheceu, foi assim, paixão à primeira vista. Desde o início a gente se deu super bem ali, assim. E ele se interessou muito pela nossa tese, pelo que a gente estava tentando desenvolver ali naquele momento, ainda em processo de descoberta. E foi assim, desde o primeiro dia, um parceiro, e a gente está aí há mais de um ano, ou cerca de um ano, junto com ele, aí, desenvolvendo a SAP. Isso é legal, né? O poder do relacionamento e, às vezes, numa jornada aí, contar com uma pessoa que possa também ajudar algum caminho das pedras, né? Isso é bem interessante. A principal contribuição dele é trazer uma maturidade de uma empresa grande, de empresas grandes que ele já tinha passado, para uma empresa no começo. Então, é uma ponte, né? De você olhar para o processo completo. Foi essencial a participação dele até aqui. E precisa de muita generosidade para isso, né? Uma coisa que eu acho que ele tem muito, assim, que é de querer contribuir mesmo, sem vaidade ali, de tentar demonstrar. Ele contribuiu muito e contribui muito até hoje com a gente. Existe um certo perfil, né, de profissionais que tem a ver com isso, né? Que tem um propósito, né? Por vezes tem uma carreira muito sólida e em um certo momento você começa a ver um propósito de trazer o novo, trazer o fomentar dentro das perspectivas possíveis, né? Seja por entrega de um tempo, de um coach, de um advisor, seja por investimento, enfim, cada um vai uma jornada. Mas conta um pouquinho aí. O Pablo, dei uma olhada, que é você, né? Você trabalha muito, você tem uma vertente bastante da inovação, dessa parte do investimento. Aí já o Bernardo, ele é a primeira vez que eu recebo um médico aqui. Olha lá, que honra. E aí, dentro dessa jornada, conta um pouquinho da história de vocês. Conta, acho que o pessoal lá de casa quer saber também como que vocês se conheceram, o que uniu. Manda ver aí, conta um pouquinho aí dessa jornada pessoal de vocês. Legal. Então, assim, eu fiz ciência da computação lá em Belo Horizonte, né? Voltando lá atrás, na época da minha formação, fiz o FMG, um curso muito técnico, assim, né? Formava mestrandos, doutorandos, formei em 2001, então já tem um tempo aí já também de estrada. E eu sempre, naquela época, eu já era um cara buscando empreender, assim, durante a faculdade, a bolha do .com ali, você viveu isso também, eu ficava tentando ter ideias ali do que fazer, como desenvolver, como criar uma empresa. E não aconteceu durante a faculdade, eu fui para o mercado, virei gerente de projeto, segui na carreira de fábrica de software. Eu vi, você teve certificação nessa frente, tudo mais. Andei um pouco ali nessa área e anos depois um amigo me convidou para montar uma empresa junto com a família dele. Era uma administradora de cartões de crédito. Então, eu do nada saí da área de tecnologia e fui empreender, finalmente realizando meu sonho ali, num setor que eu não tinha nenhuma experiência, que era o sistema financeiro ali, né? Na época não era fintech, porque isso foi em 2008. Não tinha esse nome, né? Não tinha esse nome, mas depois se tornou uma fintech ali. E aí segui carreira, a empresa cresceu, participei aí de uma série de ecossistemas de empresa. Aí as startups no Brasil também, ali 2012 para cá começou a desenvolver, a gente já estava um pouco maduro, e aí veio o sistema de pagamentos brasileiro, que é o SPB, que meio que permitiu
as fintechs surgirem, amadurecerem. E quando isso aconteceu, eu olhei e falei, pô, agora é a hora, dá para a gente fazer outras coisas. E na época a gente teve a ideia de fazer um cartão de crédito com a marca das comunidades. E fizemos um cartão de crédito de Paraisópolis, que é a segunda maior favela aqui de São Paulo, né? E parte do valor transacionado revertia para os projetos sociais desenvolvidos pela União de Moradores ali. O retorno aí, vamos dizer assim, o cashback social era embutido dentro do modelo de negócio, né? Não era depois, né? E coletivo, né? Não era um cashback individual para mim, né? Era para minha comunidade, para nossa... Então foi um projeto assim muito incrível. Isso me conectou a uma série de ecossistemas da Endeavor. A gente foi acelerado lá pela Endeavor, Artemisia e outros programas. Saiu na Exame, tudo. Exame, o Nubank das favelas. Saiu assim, o Nubank das favelas. Isso foi em 2014. Eu acho que eu lembro desse tema aí. Foi muito inovador na época. E foi bem no início das fintechs. E na época eu até tive uma mentoria lá com o Davi Vélez, que foi o fundador do Nubank, né? E, pô, na época eu tinha, sei lá, 20 mil usuários, ele tinha 40, 50 mil usuários. Então foi um papo muito de... Tá tudo nascendo naquele momento. O engraçado é que, tanto no caso do Nubank que você comentou, como como que chamava o cartão? Chamava Cartão Paraisópolis. Era o próprio nome mesmo. Sim. O Cartão Paraisópolis, por trás tem um dos conceitos da empresa que é escalável, né? A empresa que ela é exponencial, que é trabalhar literalmente comunidades. O comunidades lá não tem a ver com ser uma comunidade, né? Do caso de o que a gente chama de favela ou de bairro, né? Tinha a ver com você juntar as pessoas com propósito. E o Nubank fez isso de um lado, de uma forma, e vocês também faziam, né? Que curioso. Então, e assim, na época tinha até uma dúvida, assim, pô, será que é legal a gente lançar com essa marca da Paraisópolis? E a gente fez uma pesquisa lá com moradores, 90% de orgulho de morar lá, queria continuar morando, né? E aí a gente olhou e falou, pô, essa marca é forte e tal. Então foi importante para a gente na época, só que foi muito ousado talvez na época para investidor, para assim, a gente na época não conseguimos captar investimento, acabou que essa empresa ficamos 2 anos ali ainda tal, e no fim ela foi vendida para outra empresa do setor. Mas o empreendedorismo às vezes passa por isso, que é o teste de hipótese, né? Às vezes uma ideia, uma inovação, ela vem antes do momento ideal. Perfeito. Mas aí ela dá o gancho para uma próxima sequência. Acho que a criação faz parte disso, né? Com certeza. Perfeito. E aí, assim, avançando um pouco no tempo, nós vendemos essa empresa, e aí eu me conectei anos depois ao ecossistema, o Hub de Inovação do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Então aí já vê que começa a aproximar aí da nossa história. Tá, tem algo chegando, né? Chegando. Exatamente. E aí, nessa história do Hub, eu, como portfólio ali, eu cuidava do portfólio de uma Venture Builder, né, que a gente apoiava startups que estavam nascendo ali no ecossistema. Fizemos uma palestra falando de inovação para alunos da Faculdade de Medicina da USP. E, assim, é incrível você entender que o aluno de Medicina da USP está pensando em startup, pensando em empreender, né? Passou uma semana... 2 deles me procuraram lá, e quando eles me procuraram, né, um deles é o Bernardo, falou, pô, tem uma ideia aqui e tal, e aí ele me apresentou, a gente se conheceu ali e falou, cara, isso que você está com essa sua tese é boa, eu estou atrás de alguma coisa aqui novamente para empreender, vamos juntos? E aí a gente se juntou. Bem interessante. Aí vocês se conheceram. E como foi essa jornada em medicina, inovação? Conta um pouco aí. Isso era final de 2023, né? Acho que foi novembro de 23, quando a gente se conheceu nesse evento. Olha, Gaudi, no início, até explicando esse estranhamento, né, do Pablo ou dos ouvintes aí que possam ter, né? Quando você imagina as faculdades de medicina tradicionais, você imagina que os alunos ali, os médicos formados, vão seguir um caminho tradicional na área, que na medicina significa fazer residência, especializações e trabalhar em clínicas ou no hospital. Mas dos últimos anos para cá, isso é um evento recente no Brasil, a gente tem visto cada vez mais crescer essa veia do empreendedorismo dentro das faculdades e, por que não, as faculdades de medicina. Eu não imaginava empreender.
assim, 23, eu estava no final, estava no internato, né, no final da graduação, que é uma fase super intensa da formação médica, que você está 24 horas por dia no hospital, vivendo a rotina, com pacientes. Mas eu sempre gostei de inovação, gostava de fazer coisas diferentes, já tinha experimentado alguns sistemas, gostava de tecnologia, para uso meu no dia a dia do hospital. Sim. Tentei fazer um mini aplicativo de prontuário eletrônico para escrever as informações meio que no corredor ali de um paciente para outro no celular, mas só consegui fazer a solução para uso próprio, isso não foi a mercado. E eu tinha essa questão dos flashcards, gostava muito de estudar, entendia muito da tecnologia, entendia muito dos algoritmos que eram envolvidos nessas tecnologias de ensino e aprendizado, só que eu usava, de novo, para uso próprio. Quando o Pedro, que é o terceiro founder aqui da SAP, me chamou, e o Pedro era, na época, presidente do conselho de inovação do HC, ele sentava na cadeira junto com os outros... Participante do conselho, sentava na cadeira junto com os decisores lá do hospital, e conhecia mais de perto Inova. Ele me chamou, ele falou, Bernardo, tá cheio de oportunidade, ninguém fez ainda, vamos para cima, você tem alguma ideia, tem alguma coisa que você queira subir de projeto? E aí, aquilo que eu fazia quase de hobby nos últimos 5, 6 anos, eu tirei da caixinha e falei, Pedrão, na verdade eu tenho uma ideia. E aí, no final de 23, novembro de 23, eu empacotei essa ideia, nem sabia o que era um pitch deck na época, uma apresentação de slides ali voltadas para isso, para o Pablo, lá no Hub. O Pablo amou a ideia e falou, meninos, se vocês toparem, eu quero estar junto com vocês nessa ideia. Eu brinco que para o empreendedor basta um duvido, né? O cara chegou, né, para você, né, o Pedro, né, pelo que eu entendi. Ah, legal, tal, provocou, né, fez um duvido, né? E aí surge. Eu gostei muito da sua apresentação e dessa provocação da relação da medicina com a inovação, porque de fato não é um desenho que vem logo à cabeça. Queria até explorar um pouquinho mais. Mas antes eu vou ter que fazer a pergunta, que é a pergunta da palavra desconhecida. Você comentou um negócio, olha, tem essa questão do flashcards. Aí eu buguei. Conta um pouquinho. O que é esse flashcards? Bom, vamos lá. Dito da maneira mais simples, e isso não é muito usado no Brasil, mas já era usado nos Estados Unidos desde os anos 70, o flashcard era uma cartolina, um papel, que na frente tinha uma pergunta e atrás tinha uma resposta. Isso era aplicado nos Estados Unidos desde a educação básica, para as crianças aprenderem ali os primeiros vocabulários, os primeiros conceitos, e eventualmente nas aulas de geografia, história, os assuntos do colégio normal. Basicamente, você testa, em vez de você só ler um resumo ou ler o livro, você vê a pergunta, pensa ali mentalmente ou escreve e vira o cartão para verificar se você acertou aquilo ali ou não. Nos anos 70, isso era cartolina, era tudo feito em papel. Só que de 96 em diante, isso foi digitalizado, como muitas coisas no mundo, né? A gente estava falando aqui no início da bolha do .com. E o flashcard não ficou de fora. Esses papéis dos anos 70 viraram perguntas e respostas dinâmicas, interativas, digitais. E os algoritmos de como você deve repetir esse jogo de perguntas e respostas foi ficando cada vez mais elaborado. O SM0 foi o inicial, a gente já está no SM18, só um exemplo aqui nominal de algoritmo. Esse seria um método de como indicar para revelar esses cartões. Assim. Isso. Como expor a pessoa ao cartão e revelar. Essa é a segunda parte da questão. Uma das técnicas de aprendizado que o flashcard proporcionava era essa interação com a pergunta e com a resposta, que já é muito mais eficaz do que um resumo. E a outra é você calcular quando exatamente você precisa repetir essa pergunta e resposta. É daqui a um dia? É daqui a 3 dias? Certo. É daqui a uma semana? Ou seja, o flashcards, a gente está falando de um método de aprendizado, geração de conhecimento, que já é testado na maior, vamos dizer assim, no maior ecossistema possível, no maior público-alvo possível, e só que isso não estava tão difundido. E aí o alicerce aí dessa abordagem de gestão de conhecimento está em cima do flashcards. Está em cima disso. E assim, não é só dessa aplicação em colégios americanos. A gente tem mais de 40 anos de literatura em psicologia de aprendizagem, validando a técnica, aplicando em diferentes cenários, diferentes conceitos.
assim, consistentemente, os 2 achados de literatura que mostram a eficácia do flashcard são esse. Você tem um estudo ativo, que você está pensando sobre as perguntas, em vez de só copiar num resumo, e que essas perguntas sejam repetidas ao longo do tempo. A gente vive na era da dopamina, né? Da entrega da dopamina, que é o scroll, você vê, pô, descoberta. Aí o neurociência estuda isso, né? As empresas se apoiam com isso. Aí dentro dos modelos até de gestão de empresa, mas de aprendizado, a gente fala do gamification, né? Perfeito. Vamos pôr um gamification porque aprende. Aí eu lembro que um tempo atrás tinha as pílulas de conhecimento. Perfeito. Aí eu lembro que eu era mais novinho, tinha 10 palavras por dia. Onde que o flashcard está nesse game? Ele é primo, irmão, evolução? Onde que mora dentro desse contexto? Ou não mora? Né? Mora. O flashcard é o irmão mais velho desse contexto. Essas ideias de pílulas de conhecimento, 10 palavras por dia captam essa ideia que está na literatura de que o aprendizado é mais eficaz se ele for feito aos poucos, em pequenas sessões de digestão e distribuído, né? Claro, com pílulas, geralmente é uma coisa que a pessoa consegue receber várias, né? Ao longo de um mês, de um semestre. Então, isso já é um passo não é numa boa direção. Não é por sobrecarga, é por constância e um certo ritmo, imagina. Por que eu falo que o flashcard é o irmão mais velho dessas ideias que a gente vê pulverizadas no ecossistema educacional? Porque o flashcard realmente envolve mais método, envolve uma sistemática, né? Um algoritmo de repetição espaçada, que é o nome técnico que a gente acaba usando, para como essa informação deve ser entregue. Então, ele é o irmão mais velho, ele é um método mais completo e mais robusto que justifica a eficácia dos demais. É interessante. Trazendo um pouco para o dia a dia, né? O Duolingo. Né? Sim, Você sim. descreveu aí o Duolingo, gamificação, pequeno. O Duolingo usa flashcards. Cada interaçãozinha daquela, cada perguntinha daquela é como se fosse um flashcard. Né? Então, esse método, esse formato está ganhando muita relevância. Né? Pô, exatamente. E até hoje, eu tenho uma filha de 12 anos, né, o jeito deles estudarem, o jeito deles focarem ali o tempo é cada dia mais favorável a esse tipo de ferramenta de aprendizado. A gente... um pouquinho só, assim... sou muito do mundo da agilidade e tal, e a gente... eu falo muito do enfim, são modelos, né? Que tem aquele que a gente fala que é o iterativo incremental, né? Que em vez de você fazer faz tudo de uma vez, até serve para as startups, né? Faz um pouquinho, roda de novo, vai ciclando em ciclos, Perfeito. Interações. Me parece que esse modelo de flashcards, ele tá na mesma veia, né? Perfeito. Você faz o primeiro ciclo, respira, tira uma foto de novo, faz outro ciclo, e aí você vai evoluindo. Cada vez que você vê a resposta, você compara o que você pensou ou escreveu com o gabarito, você se autoavalia e isso gera esses ciclos de feedback. Então, é um feedback que vai e vem. Quando vem de novo, você já... aquilo lá me corrigi da outra vez. Você já implementa uma nova ideia. E legal que se você pensar em regime isso e a pessoa interagindo, putz, sai muita informação de People Analytics dentro da empresa. Com certeza. Vai sair informação de orientação de... Eu fico imaginando. Aí depois vocês contam e assim... a gente gosta de ouvir muita história das pessoas, mas, pô, manda ver, conta bastante o que vocês acharem que é relevante em relação ao modelo de negócio, porque eu vejo que se você está numa empresa, tudo muito novo, né? Cada hora a sopa de letrinhas são coisas novas, mas em geral a galera que está na empresa, no modelo formal, começou a estudar, sei lá, vamos chutar aqui na faculdade, 4 anos atrás. Aí tem um monte de sopa de letrinha. E nem sempre as pessoas estão com o tempo ou o costume de ter um aprendizado... Como é que chama? Lifelong learning. Lifelong learning, perfeito. Aonde que nessa brincadeira o Flashcards e a SAP oferece o serviço para ajudar as empresas, as pessoas? Como que é? B2C, eu vou puxar B2B? aqui, vou amarrar um pouquinho a tua fala e eu passo para o Pablo complementar sobre o modelo de negócio. Perfeita a tua fala, Galdi. Realmente, a gamificação hoje só cresce. E a gente está saindo de achar que a gamificação é só uma coisinha de criança, de uma brincadeira de criança, para ser realmente uma ferramenta de aprendizado de alta eficácia, em ambiente sério de trabalho. O meu case mesmo da medicina, eu não teria colocado o meu aprendizado
nessa ferramenta, nessa técnica, se eu não acreditasse que isso, em última análise, ia beneficiar o meu cuidado aos pacientes. Você aplicou isso na sua vida? Na vida. Ok. Não só durante aquele momento que você falou algo de tecnologia, entendi. Você já aplicou essa base de... legal. Ao longo da faculdade Conta toda. Você foi o tester. Sim. Não, Conta assim, como que era o ambiente antes e agora, por exemplo. O que eu tô falando aqui é o que eu vivi, o que eu apliquei na minha vida e o que eu tive de resposta dos pacientes, felizmente muito positiva. E o legal dessa, né, conta, né? E o legal é se alguém fala assim, mas pô, você pode explicar algum caso aí que foi aplicado? Foi o meu. Isso é bom, pô. Isso dá valor, né? Eu entrei, Gaudi, em 2019 na Faculdade de Medicina da USP e, assim, não via quase nenhum computador aberto com softwares de flashcard. Eu tava praticamente sozinho. E fazendo flashcard eu doidado. Fiz mais de 10 mil flashcards aí ao longo do curso na mão. Manualmente. Né? E aí você desenvolveu o seu próprio flashcard. Isso, assistindo a aula e aí você ia pondo aquele conteúdo. Sabe aquele caderno bonito que a gente tirava xerox? Esquece, eu não fazia resumo. Flashcards. Eu fazia flashcard. E assim, isso de 10 mil que eu fiz, de estudar, cara, mais de 50 mil aí, acumulados ao longo dos anos. E a questão é essa, assim, você acabava adquirindo experiência. Em vez de você só ler e reler o resumo, que era o que 90% dos alunos estavam fazendo, você se desafiava, era desconfortável de aprender no início, era uma coisa fora da caixinha, mas que te forçava o cérebro a lembrar de cada uma das informações, cada um dos cenários, cada uma das variações. Deixa eu fazer uma pergunta e enfim, o papo abriu agora. Por vezes, quando eu me via para aprender algo, tem nesse mindset do interativo incremental, por exemplo, eu quero aprender sobre marcenaria. Sabe? É um tema que eu comecei a estudar por questões pessoais, assim, desejo pessoal. Cara, tinha noção básica. Aí eu falo, mas, pô, marcenaria. Aí, se alguém me pergunta, vamos supor que eu tirei um flashcard de que alguém escreveu. Qual é o material que serve para prender um prego na parede? Pensei, não sei, virei, pô, é um martelo, objeto tal. Aí eu guardava esse flashcard e é o seguinte. Então eu tenho que partir de algo que eu já aprendi ou já tive um primeiro contato, ou eu posso partir do zero e tenho flashcards sobre liderança corporativa. E aí eu abro do zero, não entendi, vai. Como que funciona o processo? Qual que é o ponto que eu entro dentro do mundo do flashcards? Perfeito. A literatura é bem estabelecida quanto a isso. O momento ideal de entrar com flashcard é como uma ferramenta pós-aula, pós-revisão. Ok. Então, a pessoa teve uma exposição inicial, seja por vídeo, seja por uma aula presencial, mas hoje em dia a gente sabe que o EAD tá muito comum, né? As pessoas cada vez mais aprendem com a internet. E esse aprendizado é reforçado imediatamente por essa dinâmica de perguntas e respostas que o flashcard proporciona. Quer dizer que é proibido você ir direto para o flashcard, direto para os testes? Não. Você pode ir direto, você vai errar muito mais no início. Talvez você fique com muita dúvida não sabendo como é que o conhecimento se encaixa uma coisa na outra, mas eventualmente você vai estudando, vai aplicando aquilo ali, as coisas começam a se encaixar. Esse interativo incremental, essa evolução, parte de um ponto onde você recebe esse conhecimento inicial para você não cair num buraco negro. Exatamente. Assim. Aí todo o estímulo vira negativo, né? E tenta evitar também aquela coisa de você ter muita empolgação no início, você faz um curso no fim de semana, tem muita informação, você sai do curso todo, não, agora sim, agora eu vou, e aí isso vai se apagando ali com o tempo, né? Então é uma forma de você manter ativo, até interagindo com esse conteúdo, e aí ele fica mais tempo vivo com você, até que isso realmente é internalizado e aprendido. Eu não talvez eu já tenha lido algo assim, mas pô, é muito legal, quando eu falo de tecnologia, os familiares vêm para mim e me perguntam as coisas, né? Porque sabe que toda tecnologia, você tem um médico na mesa, você já faz consulta gratuita, né? Se não é para fazer a consulta, pelo menos é para aprender algo da medicina, que é um ramo que é muito nobre, talvez o mais nobre quando a gente fala de salvar e cuidar das vidas das pessoas.